Poucas pessoas entendem bem o que é a verdade. E ninguém entende porque a verdade pode ser a vida do homem. E sendo assim, ninguém seria capaz de entender ou prever que resultados pode alcançar. Todas as palavras que correspondem à verdade podem ser a vida do homem. O que há de errado em recebê-las dessa maneira? Não importa o quanto as palavras do homem correspondam à verdade, como compará-las às palavras de Deus? Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Apenas a palavra de Deus é a verdade e pode purificar, mudar e salvar o homem, fazendo o homem alcançar a santidade e viver uma vida verdadeira. Apenas a palavra de Deus pode ser de fato a vida do homem. O que acabaram de comungar é bem esclarecedor. Agora entendo. As palavras das pessoas espirituais famosas podem ser construtivas para as pessoas, mas só podem ser consideradas palavras que correspondem à verdade e não podem ser ditas como palavras de Deus, ou seja, a verdade. Muitas teorias teológicas que vêm do homem podem ser saber e doutrinas e não necessariamente estar de acordo com a verdade. Apenas as palavras de Deus são a verdade e podem ser a vida do homem. Isto é certo. Mas ainda, não entende bem o significado das palavras de Deus como a vida do homem e os resultados que podem alcançar. Por favor, comunique isto em detalhe. A pergunta do pastor Choi é muito profunda. Todas as cartas dos apóstolos vieram da inspiração de Deus e são a palavra de Deus. Os escritos espirituais das pessoas espirituais também vieram da iluminação do Espírito Santo e, portanto, também vieram de Deus. Acho que são palavras da verdade e não devemos duvidar disso. Palavras que correspondem à verdade são a verdade. Apenas palavras que não correspondem à verdade não são a verdade. Todas as palavras que correspondem à verdade podem ser a vida do homem. Apenas palavras que não correspondem à verdade não podem ser a vida do homem. O que há de errado em recebê-las dessa maneira? Pastor Lee, o senhor está errado. Os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso comunicaram isso claramente. Como é que não consegue nem distinguir a verdade das palavras que correspondem à verdade? As palavras de Deus são supremas e têm a autoridade e o poder de Deus. Não importa o quanto as palavras do homem correspondam à verdade, como compará-las às palavras de Deus? É verdade. Se as palavras ditas pelas pessoas espirituais são a verdade, então por que elas não obtiveram a verdade e a vida? Por que elas creram em Deus por muitos anos e não receberam o louvor de Deus? Isso é Fato. As palavras que disseram nem sequer os mudaram. Como poderiam mudar os outros? Você argumentou muito bem. Quanto mais debatemos, mais claro fica. Somente as palavras de Deus podem ser a vida do homem, mudá-lo e também aperfeiçoá-lo. Não importa o quanto correspondam à verdade, as palavras do homem não são a verdade e não podem mudá-lo nem aperfeiçoá-lo. Este é um fato que ninguém pode negar. Mesmo que as pessoas admitam que apenas as palavras de Deus podem ser a vida do homem, muitas pessoas não veem o significado das palavras de Deus como sendo a vida do homem e os resultados que podem alcançar. Se as pessoas puderem enxergar essa questão, elas ansiarão pela verdade e a buscarão. Poucas pessoas entendem bem o que é a verdade. E ninguém entende porque a verdade pode ser a vida do homem. E sendo assim, ninguém seria capaz de entender ou prever que resultados pode alcançar. Para entender este aspecto da verdade, devemos primeiro entender que o homem foi criado por Deus e a vida do homem vem de Deus. E apenas Deus é capaz de conceder ao homem a verdadeira vida. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, então Deus concederá nova vida ao homem. Nas duas vezes em que Deus se fez carne para redimir e salvar a humanidade, ele mencionou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Deus veio e trouxe o caminho da vida eterna. Sem dúvida, Deus concederá e também permitirá que o homem acabe ganhando a vida eterna. Este caminho da vida eterna é a verdade expressa por Deus para purificar e aperfeiçoar o homem. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis isto? As palavras do Senhor Jesus são muito claras. Se o homem seguir o caminho de Deus, ele nunca verá a morte. Por outro lado, se o homem seguir o caminho de Deus, com certeza ganhará a vida eterna. Deus Todo-Poderoso também diz... Espere um pouco. Também podemos ler este livro? Eu gostaria. por favor, gostaria. Muito obrigado. Obrigada. Abram na página 57. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para entrar às portas do reino dos céus, pois é um fantoche e prisioneiro da história. Aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias. Uma porta que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus se não for por meio de Cristo. Deus Todo-Poderoso falou claramente essas palavras. O caminho da verdade trazido por Cristo dos últimos dias é o caminho da vida eterna. Este caminho é a vida eterna, que, como acabamos de ler, Deus concede à humanidade. Se o homem ganhar a vida concedida por Deus, ele ganhará a vida eterna e nunca morrerá. Porque apenas as palavras de Deus podem ser a vida eterna do homem. Vamos agora ler o que Deus Todo-Poderoso diz. Abram na página 53. O caminho da vida não é algo que qualquer pessoa possa ter, nem é fácil de ser obtido por todos. Isto se deve a que a vida só pode vir de Deus, ou seja, somente o próprio Deus possui substância de vida. Não há caminho de vida sem o próprio Deus e, portanto, só Deus é a fonte da vida e o manancial inesgotável de água vivente de vida. Desde que criou o mundo, Deus tem feito muito trabalho envolvendo a vitalidade da vida. Tem feito muito trabalho que traz vida ao homem e tem pagado um alto preço para o homem poder ganhar vida. Pois o próprio Deus é vida eterna e Ele é o caminho pelo qual o homem é ressuscitado. A vida do homem se origina de Deus. A existência do céu deve-se a Deus. E a existência da terra provém do poder de vida de Deus. Nenhum objeto possuidor de vitalidade pode transcender a soberania de Deus. E coisa alguma com vigor pode escapar do âmbito da autoridade de Deus. E só Deus possui o caminho de vida, posto que sua vida é imutável, também é eterna. Posto que só Deus é o caminho de vida,
o próprio Deus é o caminho de vida eterna. Permita-me ler esta passagem. O próprio Deus é vida e é a verdade. E sua vida e verdade coexistem. Quem é incapaz de ganhar a verdade nunca ganhará vida. Sem a guia, o apoio e o suprimento de verdade, você ganhará apenas letras e doutrinas, além de morte. A vida de Deus está sempre presente. E a verdade e a vida dele coexistem. Se você não pode achar a fonte da verdade, não ganhará o alimento da vida. Se não pode conseguir o suprimento da vida, certamente não terá verdade alguma. E, por consequência, para além de imaginações e concepções, a totalidade do seu corpo. Nada será a exceção de carne, sua carne fétida. Saiba que as palavras dos livros não contam como vida. Os registros da história não podem ser celebrados como se fossem a verdade. E as doutrinas do passado não podem servir como relato do que Deus diz atualmente. Só o que Deus expressa quando vem à Terra e vive entre os homens é verdade. Vida, vontade de Deus e seu atual modo de operar. Paremos por aqui. As palavras de Deus Todo-Poderoso deixam claro por que suas palavras podem ser a vida do homem. Deus é a fonte da vida de todas as coisas. Deus não apenas criou os céus e a terra e todas as coisas, mas também governa tudo isso. Este é um fato abertamente aceito. Deus é o Deus autoexistente e sempre existente. Só Deus é a vida eterna. É por isso que Deus sempre pode governar o destino de todas as coisas. Além de Deus, nenhuma pessoa, evento ou coisa dura ou existe para sempre. Deus usou sua palavra para criar os céus e a terra. Sua palavra existirá por toda a eternidade. Como o Senhor Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Assim, a verdade expressa por Deus sempre existirá e nunca mudará. Isto é a vida eterna. A palavra de Deus em si é o caminho da vida eterna e pode ser a vida eterna do homem. Todas as palavras expressas por Deus encarnado são uma revelação da vida de Deus. Todas elas são expressões do caráter justo de Deus, e tudo que ele tem e é representa sua onipotência e sabedoria. E são os propósitos e exigências do Senhor da criação para com a humanidade. São as verdades que a humanidade corrompida deve possuir para alcançar a salvação. É o caminho da vida eterna que Deus concedeu à humanidade. Todos aqueles que verdadeiramente experimentaram a palavra de Deus viram este fato. Quanto mais o homem experimentar a palavra de Deus, mais ele sentirá que a palavra de Deus é a verdade e a vida, inesgotável em suprir e sempre disponível. Cada sentença da palavra de Deus é suficiente para que o homem a experimente por toda a vida. Quando o homem experimentar a palavra de Deus até certo ponto, ele será capaz de obter a verdade e a vida pela palavra de Deus. Quando o homem viver pela palavra de Deus, ele se sentirá pleno em seu coração e será feliz, pacífico, consolado e esperançoso. E com certeza sentirá, no fundo do coração, que Deus está com ele e que sua palavra lhe dá força, que pode se tornar sua fé e sua vida. Isso é suficiente para provar que a palavra de Deus é a verdade eterna. Apenas a palavra de Deus pode ser a vida eterna do homem. Isso é indubitável. Toda a verdade expressa por Deus durante a obra de julgamento dos últimos dias é a vida que ele concede à humanidade. Cada item da verdade pode ser uma parte da vida do homem. Por exemplo, a verdade de ser uma pessoa honesta pode fazer o homem viver uma humanidade normal e a semelhança de uma pessoa real. Conhecer a Deus pode fazer o homem reverenciar, obedecer, adorar a Deus e ser abençoado por ele por 1000 gerações. Confiar e obedecer a Deus pode dar ao homem sua orientação e bênçãos.
Se o homem ama verdadeiramente a Deus, ele pode ser usado por ele e sempre servirá a ele. Andar no caminho de Deus, temê-lo e evitar o mal podem dar ao homem a promessa de Deus e a entrada no reino dos céus. Isso mostra que ganhar todas essas verdades é ganhar a vida eterna e desfrutar de bênçãos eternas. Cada item da verdade pode ser a vida do homem e lhe trazer bênçãos. Este é o verdadeiro significado da verdade como a vida do homem. Uma resposta bem completa. A palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade e pode ser a vida do homem. Agora entendemos por que somente a palavra de Deus pode ser a vida do homem. É porque somente a palavra de Deus é a verdade e somente a verdade pode ser a vida do homem. E este é um fato que ninguém pode negar. Quais resultados podem ser obtidos de a palavra de Deus ser a vida do homem? Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram na página 320. Deixem que eu leia. Embora o vocábulo palavra seja simples e comum, a palavra da boca de Deus que se tornou carne estremece o universo inteiro. Sua palavra transforma o coração do homem, as noções e o velho caráter do homem e a antiga aparência de todo mundo. Através dos tempos, somente o Deus de hoje tem agido de tal maneira. E só Ele fala e salva o homem dessa maneira. Desde então, os homens vivem sob a orientação da palavra, pastoreados e supridos pela palavra. Vivem no mundo da palavra. Vivem dentro das maldições e das bênçãos da palavra de Deus. E ainda mais, vivem sob o juízo e o castigo da palavra. Estas palavras e esta obra são todas em prol da salvação do homem, alcançando a vontade de Deus e alterando a aparência original do mundo da velha criação. Deus criou o mundo com a palavra, conduz os homens em todo o universo com a palavra, conquista e os salva com a palavra. Finalmente, Ele usará a palavra para pôr fim ao mundo inteiro de outrora. Só então o plano de gestão é totalmente cumprido. Somente se conhecer a Deus e detiver a verdade é que alguém vive na luz. Só quando mudar a sua visão do mundo e visão de vida é que ele muda fundamentalmente. Quando alguém tem um objetivo de vida e se comporta segundo a verdade, quando se submete totalmente a Deus e vive pela palavra de Deus, quando se sente seguro e profundamente iluminado em sua alma, quando seu coração está liberto da escuridão, quando vive de forma completamente livre e restrita na presença de Deus, só então é que se alguém vive uma vida humana verdadeira e se torna uma pessoa que detém a verdade. Além disso, todas as verdades que você detém vêm da palavra de Deus e do próprio Deus. O governante de todo o universo e de todas as coisas, o Deus Altíssimo, o aprova como um homem de verdade que vive uma vida humana verdadeira. O que poderia ser mais significativo do que isso? Tal é a pessoa que detém a verdade. Deus Todo-Poderoso explicou muito bem os resultados de fazer da palavra de Deus a vida do homem. Aceitamos a obra de Deus dos últimos dias e vimos que as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são a verdade e o caráter de Deus e tudo o que Ele tem e é. A palavra de Deus Todo-Poderoso revelou os mistérios do plano de gerenciamento de Deus. A verdade interior dos 3 estágios da obra de Deus para salvar a humanidade, o mistério de Deus se tornando carne, o significado do nome de Deus e as histórias internas da Bíblia. Como Satanás corrompe a humanidade e como Deus a salva. Os destinos e fim de todos os tipos de pessoas. Como o homem deve tentar obter a salvação e ser aperfeiçoado e assim por diante. Deus Todo-Poderoso abriu nossa visão e dá um banquete para nossos olhos. A palavra de Deus Todo-Poderoso é como uma faca de 2 gumes, expondo totalmente nossa natureza satânica
e nossas várias formas de desobedecer e resistir a Deus, fazendo-nos perceber que fomos muito corrompidos por Satanás e que não somos semelhantes a qualquer ser humano e nos fazendo ver que não temos onde nos esconder por vergonha. A palavra de Deus nos conquistou totalmente, o que mostra que sua palavra é a verdade e pode conquistar a humanidade. Experimentar o julgamento da palavra de Deus Todo-Poderoso é como estar face a face com Deus. Conhecemos o caráter justo de Deus e sentimos a majestade, a ira e a intolerância de Deus à ofensa do homem, o que faz originar um coração que reverencia a Deus. Este é o resultado da verdade, da palavra de Deus, purificando e aperfeiçoando o homem. O julgamento da palavra de Deus Todo-Poderoso mudou nossa visão de vida e também de vários valores. Antes buscávamos a glória da riqueza, da fama, da fortuna e do status. Hoje, estamos concentrados em buscar a verdade e de nos tornarmos pessoas honestas, conhecendo, obedecendo e amando a Deus e cumprindo o nosso dever de um ser criado para satisfazer a Deus. Nosso caráter de vida mudou gradualmente e nos tornamos cada vez mais como o ser humano real deveria ser na sua essência. Achamos que viver assim é valioso e significativo. Através da experiência da obra de Deus dos últimos dias, vimos claramente que todas as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso podem, de fato, purificar, salvar e aperfeiçoar o homem. Podem ser a vida do homem e lhe dar uma vida verdadeira. Este é o resultado alcançado pela obra de Deus por suas palavras. Isto é o bastante para provar que apenas a palavra de Deus e a verdade podem purificar, salvar e aperfeiçoar o homem, e podem ser sua vida. Se alguém obtém a verdade da palavra de Deus, ele pode alcançar o conhecimento, obedecer e amar a Deus. E, nesse caso, então, ele poderá alcançar a compatibilidade com Deus e nunca mais traí-lo novamente. Assim, o homem terá a vida eterna e nunca será destruído. Este é o resultado da verdade das palavras de Deus como a vida do homem. Esta comunhão foi muito prática. Apenas a palavra de Deus é a verdade e pode purificar, mudar e salvar o homem, fazendo o homem alcançar a santidade e viver uma vida verdadeira. Apenas a palavra de Deus pode ser de fato a vida do homem. Antes, nós não sabíamos que apenas a palavra de Deus pode ser a vida eterna do homem. Por isso, nossa crença em Deus foi sempre confusa e não buscamos a verdade. Esse foi o nosso maior erro. Parece que crer em Deus sem buscar a verdade significa que não podemos ganhar a vida. Como podemos obter a aprovação de Deus se não podemos ganhar a vida? Eu finalmente entendi. Acreditar realmente em Deus vem de obter a verdade e a vida. Está certo. Sinto-me bem mais esclarecida depois de ouvir os testemunhos dos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Crer em Deus não é uma coisa fácil. Obter a verdade como a vida é muito significativo. Essa, sim, é a única vida verdadeira. A humanidade está cada vez mais corrompida, porque não tem a palavra de Deus como sua vida. A palavra de Deus como a vida do homem é muito prática. A palavra de Deus pode nos libertar de nosso caráter satânico para nos tornarmos santos. Quando alcançarmos a santidade, teremos a vida eterna. Parece que Deus Todo-Poderoso mostra o caminho da vida eterna.